Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje eu quero deixar para vocês aí um testemunho breve, mas de algo que é muito importante para nós, tá? Nós, seres humanos, nós, meros mortais. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz assim: buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, sempre buscar o reino do Senhor. Mas nós precisamos entender também que somos carne, não é verdade? Nós temos a nossa vida física aqui na Terra. E necessário é que possamos cuidar dessa área também, cuidando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E de que forma? Cuidando da nossa saúde, né? Bebendo água, bastante água, coisas que para mim também é muito difícil, mas eu preciso aí estar, né, me policiando para beber água, fazer exercícios físicos, mudar a alimentação. Principalmente nós aí depois dos 30 anos, né? Cuidar mais do nosso corpo, porque para que nós possamos ter uma velhice mais tranquila. Outra coisa também é o nosso emocional. Mesmo nós que somos servos do Senhor, precisamos ter um tempo de descanso, né? Muitas vezes não vai dar para você fazer uma viagem, porque tem as condições financeiras também. Eu já passei por essa situação e não é fácil, na verdade. Mas de repente ir num lugar que você gosta, num parque, fazer um passeio, sabe? Eu moro aqui em São Paulo, então você também deve ter os seus lugares aí onde você mora, que tem de repente um parque, um lugar para você fazer um piquenique, né? Uma folga que você tem, deixar a casa de lado. Nós que somos donas de casa, eu sei como que é. Toda vez que nós temos uma folga, nós vai lavar roupa, vai cuidar da casa, vai fazer o alimento da família e passa um dia e você está super cansada, estressada e no outro dia tem que voltar a trabalhar. Então no dia da sua folga, reserve para você descansar. E esqueça a casa. E esqueça filhos, sabe? Pega o marido, vamos passear, vamos na praça, vamos tomar um sorvete, vamos conversar um pouco. Precisa desse tempo para você, tá? Eu fui criada, né, na minha época aí, nós éramos ensinadas que nós só tínhamos que trabalhar e ir para a igreja, trabalhar e ir para a igreja, que tudo que tem no mundo é pecado. Não poderíamos ir numa praia, não poderíamos fazer uma viagem, porque essas coisas não convinham, né? E assim eu cresci. Eu lembro que meu pai, coitado, além de não ter consciência financeira, mas ele também não tinha isso no coração de sairmos conosco para uma viagem, um passeio, porque achava que não era necessário, né? Que o certo era só estar ali dentro da igreja. Não é assim, gente. Nós temos que ter ordem e decência em tudo que nós fazemos. Eu estava meditando, né, na palavra do Senhor em Gênesis, quando o Senhor, nosso Deus, ele faz aí, constrói tudo que há nesse mundo. E tá aqui, ó, na palavra, o próprio Deus, tá, gente? Está aqui, olha só, nós vemos em Gênesis 2, o nosso Deus deixando para nós um exemplo. Nosso Deus é poderoso, grande, infinitamente tremendo, e ele não precisava descansar. Mas porque ele deixou isso registrado na Bíblia? Porque ele deixou como exemplo para nós, entende? Olha só o que está escrito. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o como Criador fizera. O nosso Deus, ele criou todas as coisas, né, dentro de 7 dias. Deus fez toda a criação do mundo, tudo que há nesse mundo, e no sétimo dia ele descansou, tá? Então, se Deus descansou, gente, imagine nós, meros mortais, nós precisamos ter esse hábito de descansar também. Por que que hoje em dia há tantas doenças, né, de vínculo emocional? Porque nós nos dedicamos à correria do dia a dia, né, a pagar conta, a pagar dívidas, a cuidar dos nossos afazeres do lar, a estar dentro da igreja, né? Algumas pessoas vão até mais de um dia na semana, né? Sem contar os que são pastores, que tem que estar ali mesmo todos os dias, porque está ali na obra, na frente da obra, né? Mas nós que somos apenas membros, então temos que ter aí um controle sobre isso. Guarda aí um dia para você buscar o Senhor, 1 ou 2 dias na semana. Divide o seu tempo, porque, gente, nós podemos fazer isso. A palavra diz: há tempo de todas as coisas. Nós temos que dividir o nosso tempo com sabedoria. Há o tempo que você tem que estar na casa do Senhor, há o tempo que você tem que cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar de você. Você tem que ser em primeiro lugar, tá? Eu tô falando abaixo de Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Observa o que eu estou te dizendo, tá? Buscar Deus, o reino dele em primeiro lugar. Ponto. Estou falando nós aqui na terra. Em primeiro lugar, buscar o nosso bem-estar. A nossa mente tem que estar boa, nós temos que estar bem para poder cuidar dos nossos, né? Nós mulheres somos a coluna da nossa casa.
temos que estar enfrentando aí coisas espirituais em oração e jejum, não é verdade? Cuidar da limpeza do nosso lar, da boa alimentação da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido e de nós. Então, primeiro você cuida de você. Está bem, você vai conseguir cuidar dos outros. E é necessário reservar um tempinho aí para um passeio, uma viagem. Eu quero contar um testemunho para vocês sobre isso. Já tem algum tempo, né? A última viagem que eu fiz foi quando eu me casei com meu esposo, nós fomos para o Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu amo natureza, amo tudo que tem natureza, amo praia, tá? Eu me renova minhas forças, sabe? Eu amo. Então, cada um tem aquilo que gosta, né, gente? Então, vai dentro daquilo que você gosta, que vai trazer um bem-estar para você. Já vi gente falar, não, eu não gosto de praia, não gosto de areia, né? Não gosto de sol. Então, cada um tem o seu jeito, eu gosto. Então, eu vou falar do meu testemunho. E viagem, para mim, é uma coisa que, se eu pudesse, eu sempre estaria fazendo, sabe? Tenho pedido muito a Deus que Ele me dê condições para isso. E eu estava orando ao Senhor, já tem um tempo aí, vendo as pessoas às vezes, eu vou para a praia, vou passear. E a gente está, às vezes, envolvido com a nossa casa, contas, né? Que temos que estar acertando, deixando nossa vida em ordem, né? Tenho procurado me posicionar sobre isso. E eu comecei a orar ao Senhor, pedindo, Senhor, prepara uma viagem para mim, pedir para o Papai do Céu. Como é bom, né? Saber que tem um Deus que nos ouve. E Ele atende nossas orações, até naquilo que às vezes alguém olha e fala, isso é besteira, isso é supérfluo para você. Então, você tem que entender o que é bom para ti, né? Às vezes aquilo que é bom para mim não é bom para você, aquilo que é bom para você não é bom para mim. Cada um dentro da sua expectativa de vida. Então, eu comecei a orar ao Senhor pedindo a Ele que preparasse uma viagem para eu e meu esposo, né? E eu queria ir para uma praia. E eu queria também ficar num hotel, né, uma pousada, e para mim é primordial que tenha o café da manhã, que seja próximo à praia, e comecei a orar ao Senhor. E começava a ver alguns vídeos que eu sigo de casal, tem o casal Alencar, se quiser coloca aí, eles fazem muitas viagens pelo Brasil, cada lugar lindo, né, gente, que temos aqui no Brasil, e eu sonho muito em conhecer esses lugares, né. Então eu começava a orar ao Senhor, vira e mexe, quando eu estava uma pausa aí, já tinha feito meus afazeres com a palavra, deixado no canal, já tinha cuidado da minha casa, estava almoçando, aí ia ver meus vídeos, aí ouço vídeo muito de palavra, né, de louvores ao Senhor, e às vezes eu gosto de ouvir algumas coisas que me acrescentam, que me traz um bem-estar, e uma das coisas que eu gosto é de ver viagens. Aí estava sempre vendo, e ali eu ficava, sabe aqueles olhinhos brilhando por aquilo? Como uma criança quando vê um doce e está pedindo para o seu pai. E eu comecei a pedir para o Papai do Céu, Senhor, prepara uma viagem para mim. Prepara uma viagem para mim. Eu ia sair agora de férias, né? Hoje foi meu primeiro dia de férias, pego 15 dias. E comecei a orar ao Senhor para ele preparar, porque o dinheiro que a gente recebe já tem tudo, os caminhos, né, gente? É dessa forma. E ali eu começava a orar ao Senhor. E teve um dia que eu fiz o meu trabalho aqui de manhã, entreguei a palavra, coloquei no canal, orei ao Senhor, estava buscando muito a presença do Pai. E ali eu falei, eu vou agora para a academia, né? E depois quando eu voltar, vou fazer limpeza na casa. E no meio do caminho, eu sempre vou falando com Deus. Sempre que eu estou assim, eu estou a pensamento ligado com o Senhor. E comecei a pedir. Nossa, Senhor, eu queria tanto viajar. Estava aquele céu lindo, azul, aquele sol maravilhoso. Aí eu falei, Senhor, eu queria tanto uma viagem, queria tanto passear. Prepara uma situação, mas eu não imaginava que seria agora, né? Quem sabe no final do ano. Estava pedindo ao Senhor alguma coisa assim. E quando foi a minha surpresa, o Senhor trouxe um valor nas minhas mãos, uma quantia que eu não esperava, tá? E quando esse dinheiro chega para mim, eu falei, meu Deus, tive aquela surpresa. Isso na volta da academia, vindo para casa, o Senhor preparou essa situação. E quando eu vi aquele valor, já veio no meu coração para a sua viagem. Nossa, eu falei, meu Deus, para minha viagem, fiquei tão feliz, sabe? Eu falei, meu Deus, então eu vou me preparar para uma viagem. E comecei a buscar, né, um lugar, eu queria uma pousada, eu sabia o que eu queria na minha mente, né? E comecei a pedir ao Senhor, Deus é muito lindo. E aí vi o lugar, só que tinha só apenas 2 vagas, e ainda faltava mais um pouquinho do valor, né? Então eu falei, com esse valor que eu recebia, juntando, vai dar pra gente viajar. Conversei com meu esposo, e ele falou, eu falei, amor, você vê essa parte aí da alimentação, porque tem as jantas, as comidas que você vai, porque lá tinha o café da manhã, né? E aí já recebi um valor aqui que Deus preparou, e vamos ajuntar, né? Vamos se programar para uma viagem. E olha, Deus faz tudo tão perfeito. E isso daí foi, eu acho que uma semana antes aí de eu poder sair de férias. E ali a gente foi se programando e comecei a buscar, procurar. E aí encontrei esse lugar. Quando eu bati meu olho, falei, é esse, sabe? Mas aí quando eu fui ver, era um pouquinho mais caro do que outros lugares que eu tinha visto.
mas lá atendia essa expectativa, né? Um lugar, uma pousada que é para descansar mesmo, com verde, próximo à praia. Oh, gente, que coisa linda! Próximo à praia, café da manhã, um ambiente muito agradável. E aí eu comecei a pedir ao Senhor, né? Só que aí eu fiquei um pouquinho chateada, que eu falei, ai meu Deus, não vai dar tempo, porque eu preciso ter todo o valor, porque eu preciso também pegar a passagem do ônibus que tem que calhar com o mesmo dia, né? De estar ali na pousada. E eu falei, eu acho que até semana que vem não vai ter, porque estava escrito lá, só temos apenas 2 vagas. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou descansar. Se Deus está preparando, vai dar tudo certo. E descansei e continuei fazendo minhas coisas, cuidando da minha casa, fazendo o trabalho que o Senhor tem colocado no meu coração aqui, fazendo a vontade de Deus e aquela situação, sabe? Descansa no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu fiz dessa forma, confiei, descansei. Quando chegou o dia, né, que eu estava ali com os valores, conversando com o marido, os valores também para alimentação lá, tudo direitinho, né? E aí eu falei, amorzinho, eu vou ver aí Ele falou, você já fechou lá, né? Nesse que você falou que gostou, mandei para ele também aprovou. Eu falei, não, porque eu precisava esperar o dia correto, né? Agora eu já posso ver. E aí eu falei, vamos ver se dá certo. Quando eu entrei lá, ainda tinha vaga. E aí fechei com um pouquinho de medo, né? Falei, ai meu Deus, será que vai dar? Fechei. E aí minha filha me ajudou para a questão de como pegar as passagens, né? Que era para nós irmos e voltarmos. E aí deu tudo certinho, né? Calhou certinho a folga do meu marido, que foi quarta, quinta e sexta, e eu começava na sexta-feira as minhas férias, então deu certinho, quarta, quinta e sexta, né? E aí deu tudo certinho e nós fomos para esse lugar. Gente, que coisa linda. O meu marido, olha um detalhe, o meu marido já estava reclamando já tem algum tempo, falou, amor, sabe, é pálpebras que fala, né? Fica tremendo, começa a tremer, e eu já tive isso um tempo atrás. E eu procurei saber e é estresse. E ele falou, amor, eu fiz uma pesquisa e é isso mesmo, é estresse, né? Então, devido a muita correria, coisas que nós temos passado, né? Chega um momento, é só trabalho, é só correria, é só pagar conta. Não é fácil, gente. Por isso que eu tô falando, nós temos que ter esse lugar de descanso também. O próprio Deus fez isso. Ele descansou no 7º dia. E muitas vezes tem pessoas que não pegam nem férias, né? Eu lembro do meu pai, ele não pegava férias. Ele falou, pai, você precisa descansar. Ele falou, não posso, porque quando eu voltar eu não vou ter como continuar, né, pagar as dívidas de casa. Aquela preocupação, porque nós confiamos em Deus, mas só que não, né? Então nós temos que descansar no Senhor. Fazer as coisas de forma correta, né? Não meter os pés pelas mãos, como diz aí o ditado popular, com sabedoria, mas descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Então eu falei, eu preciso fazer isso, eu preciso desse descanso. Sabe quando está sentindo o seu corpo cansado, a mente cansada, esquecendo tudo, e meu marido lá com essa tremedeira nos olhos, sabe? E quando nós chegamos ali, ele ainda falou, amor, como que tá? Ele me mostrou, os olhos tremiam. Eu falei, amor, isso é estresse, vamos descansar, vamos esquecer tudo, né? E ali nós começamos a usufruir da bênção do Senhor. Que lugar maravilhoso. Vou deixar um pedacinho para vocês verem. Que coisa mais gostosa. Vamos lá. Olha, gente, aqui é o apartamento. Um quartinho bem confortável, né, amorzinho? Uhum. Cama. Ai, tem um cheirinho tão gostoso. Tem cheiro de coisa nova. Frigobar. Uma cortininha. Tem ar-condicionado, uma TV, Wi-Fi, tem um espelho aqui, um banheiro com box. Tá bonitinho, né, amor? Bem confortável. Ai, gente, muito legal aqui, olha. Sabe uma pousadinha gostosa? Simples, mas bem aconchegante? Ó, aqui é a piscininha. Ai, gente, eu tô emocionada de estar aqui. Né, amor? Lugarzinho para comer, tomar café aqui lá de fora, né? Mas é coberto. Aí aqui, ó, tem aqui dentro também. Aí depois eu filmo dentro para vocês verem. Muito legal, viu, gente? Bom, nossa chegada aqui ainda já tá gostando. O pai já tá lá, dando uma volta. Agora a gente vai se trocar e vamos pegar e ir pra praia, né? Essas 2 crianças. Ai, gente, é muito bom. Vocês viram? Gente, maravilhoso. E o que aconteceu, né? Como eu estava falando no início do vídeo,
Passou-se aquele dia todinho, ele reclamou dessa tremedeira de manhã. Quando foi à noite, não me falou mais nada. Quando foi no outro dia, não falou mais nada. Quando foi no finalzinho do dia, eu falei, amor, seus olhos não tremeu mais, né? Ele falou, não, amor, não tremeu mais. Você viu? Era só isso que você estava precisando descansar. Então, gente, o que eu quero trazer para você com esse vídeo? Que você pode orar ao Senhor, pedir a Ele aquilo que você precisa, né? Eu pedi ao Senhor um passeio, eu queria. Eu lembro que eu ficava sentada ali vendo aqueles vídeos, né, de viagem. Nossa, meus olhos se alegravam, meu coração, assim, sabe? Palpitava por aquilo, aquele desejo. E eu comecei a orar ao Senhor. E eu achava que lá pro final do ano, né, de 2026, o Senhor pudesse preparar uma viagem para mim. E o Senhor preparou agora, gente. Nas minhas férias, que calhou com a folga dele, que calhou com o valor que Deus nos preparou, né, nos dando condições para passear um pouquinho. E eu voltei assim, sabe? Realizada, descansada, sentindo paz no meu coração e na minha alma também. Então é isso, gente. Necessário é que você cuide dessa parte também, tá? Nós vemos aí tantos homens de Deus, mulheres do Senhor, tendo crise de pânico, tendo aí depressão, porque é só enfiado ali dentro da igreja, cuidando da obra do Senhor, que é necessária sim, que é a primeira coisa, né? Primeiro lugar, mas não se esquecer das demais coisas. O Senhor vai acrescentar as demais coisas, e nós podemos buscar as demais coisas sim, não é pecado, tá? E como eu disse, preparar um dia aí para um dia ou 2 dias na semana estar na casa do Senhor, mas um detalhe, gente, não deixe de estar na presença do Pai todos os dias, né? Eu tenho deixado para vocês aí esse livro aqui, Café com Deus Pai, que nos ajuda aí pela manhã a fazer um devocional. Vou deixar na descrição do vídeo se você tiver interesse. E a palavra do Senhor, que é nosso alimento diário. Nós precisamos entender uma coisa, né? Nós nos alimentamos nosso corpo todos os dias. Fica 7 dias sem se alimentar, sem beber água, sem comer. Fica um dia para você ver. Você já começa a sentir fraqueza no corpo. E a nossa alma, o nosso espírito é a mesma situação, gente. O nosso espírito vai ficando fraco, porque come um alimento uma vez na semana, né? Só quando vai lá na igreja, num domingo, num dia da semana. Você precisa se alimentar todos os dias. Todo dia pela manhã, tira um tempinho para orar ao Senhor, buscar na palavra, ouvir louvores durante o dia, uma mensagem. Se alimente constantemente da palavra de Deus. Busque a presença do Pai todos os dias. E aí a casa de Deus é maravilhoso também, porque lá você está junto com seus irmãos, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma palavra, ouvindo um testemunho. Isso enriquece, né, a nossa vida espiritual, é necessário também. Mas se eu não posso estar todo dia lá na igreja, eu tenho que estar todos os dias na presença do Pai, tá bom? Seja para você prioridade, coloque ele em primeiro lugar e você vai ver ele cuidar de todas as coisas. Até mesmo daquilo que para alguns é supérfluo. Ah, é supérfluo, uma viagem. Gente, só Deus sabe da vida de cada um, né? Para mim foi algo maravilhoso, eu estava precisando, estou me sentindo renovada, descansada, tá? E é necessário sim, que você cuide dessa parte também, tá bom? É isso, vou deixar essa mensagem, esse testemunho, que você se posicione a buscar as coisas espirituais, mas não esqueça que você é carne também, tá bom? Um beijão para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.